Então, bem-vindos a todos os presentes e os que estão online, que eu sei que há bastantes que irão ver depois esta transmissão. Este é o último dos 5 workshops, da série dos 5 workshops que eu comecei o ano passado, quer dizer, no início deste ano letivo, e que depois quem quiser também ver algum desses workshops, há 5 títulos, este é o último, e este é para sintetizar um pouco algumas perguntas que também tenho feito sobre como é que se olha para o mapa, como é que uma introdução exatamente à análise do mapa, e vamos começar por aí, vendo alguns pontos que, que para alguns serão assim novidades, para outros não. Para quem quiser aprofundar mais estes temas, aconselho realmente a fazerem aulas comigo, para quem não é meu aluno. De qualquer modo, vou dar assim uma regra simples de interpretação de como pegar no mapa, não é? E vamos começar aqui pelo. Primeiro vamos falar aqui uma parte teórica e depois iremos ver. Alguém tentou meter só aqui, meter aqui. Ok. Então, o tema do nosso workshop chama-se Métodos e Propósitos de Vida. Introdução à leitura do mapa astral. Bom, em primeiro lugar, deve-se olhar para o mapa como um todo e verificar se algum deu planetário em foco e se há configurações geométricas de aspectos em evidência. Para quem é meu aluno, no segundo ano, nós começamos exatamente por ver estes padrões planetários, estas configurações geométricas e destacar aquilo que começa a ser evidente quando se olha para o mapa pela primeira vez. Não é? Sim, estes padrões geométricos começaram, este estudo e análise começou mesmo no século XX e tem a ver também com a gestalt, com a forma, é como uma pessoa olhar para um quadro e ver aquilo que se evidencia melhor à primeira vista. Depois, observar se há algum elemento, alguma cruz dos 4 elementos, ou alguma cruz dos três modos, cardinal, fixo e imutável, que esteja bem acentuado no mapa, por isso que esteja destacado, não é? Porque cada acentuação dá uma tónica bem precisa com, e torna-se evidente que essa energia se manifesta mais facilmente quando há uma acentuação. Eu vou dizer o mesmo em relação aos hemisférios, ao hemisfério diurno, noturno, oriental, ocidental, por signos e por casas. Depois eu vou deixar uma parte para vocês depois fazerem perguntas. E vamos ver, eu escolhi 3 temas para verificarmos todas estas situações. Os 3 temas escolhidos é do Einstein, o primeiro, o segundo é do Carl Jung e o terceiro do Fernando Pessoa. E verificar também se há algum quadrante predominante, porque a concentração de planetas num quadrante também dá uma tónica bem precisa em termos energéticos. Depois vamos ver a análise do signo ascendente e o que é que o signo ascendente revela, características individuais, quer ao nível da expressão da personalidade, quer ao nível do propósito da alma. Isso, o ascendente expressa-se de 2 formas. Assim, se virmos o regime tradicional do ascendente, que é, que é, que é aquilo que também se chama o regime da personalidade, é o campo de expressão da personalidade. E o regente esotérico do ascendente é o campo de expressão ligado ao propósito da alma, ou à intencionalidade da alma.
Uhum. Eh, Claro que numa leitura básica podemos começar sempre pelo Sol, a Lua e o ascendente, que são coisas muito, são características bastante individuais, e depois podemos seguir estes passos que nos revelam aspectos mais incisivos do mapa, não é? Os nós lunares são muito importantes porque nos falam da realização dos projetos da alma e o trabalho de alinhamento da personalidade com a alma. Por isso, a integração da Lua e com o Sol faz-se muito através do trabalho dos nós lunares. Nesse sentido, o nó lunar norte tem a ver com as energias lunares que buscam a energia espiritual do Sol, desenvolvimento da energia necessária que nos conduz a uma direção, a um caminho de vida, a um destino. Por isso, os nós lunares têm muito a ver com o destino pessoal. Este é o trabalho do nó norte, que é alimentar-se das energias necessárias para que os aspectos lunares sejam iluminados pelo Sol. E o nó lunar sul tem a ver com a realização do potencial adquirido pelas experiências das vidas passadas, que podemos ver nos dois sentidos. Ou seja, eu em vidas passadas posso ter desenvolvido habilidades que agora são desenvolvidas naturalmente e expressas pelo nó lunar sul, e posso também ter acumulado vícios ou aspectos tóxicos herdados e que, nesta vida, o trabalho a ser feito é a libertação desses velhos padrões e das dependências emocionais que eles causam. Não é? Por isso, o nó lunar sul tem essa dupla função de eliminação de resíduos, toxinas, de vícios e, ao mesmo tempo, de reproduzir aspectos trabalhados em vidas anteriores e expressar isso naturalmente. Não é? Por exemplo, vamos supor Mozart, não é? Que já aos 4 anos compunha, não é? Música. Claro que isso está ligado também ao seu. Eu lembro-me que ele tinha o nó lunar sul em conjunção com Neptuno, já tinha trabalhado esse lado da música, da sensibilidade, e por isso aquilo facilmente reproduzia. Não é? Uhum. Pronto. Por isso, os nós lunares são bastante importantes nesta, naquilo que se chama de meta ou propósito de vida em relação ao destino. Né? O regente esotérico do ascendente também, bastante importante. Né? Por isso, outra análise complementar, analisar os regentes esotéricos. Os regentes esotéricos são aqueles que estão ligados mais com o propósito da alma, né? Nomeadamente o do Sol, o do ascendente e os dos nós lunares, que dão-nos informações também preciosas sobre o trabalho a realizar. Ups, fiz aqui qualquer coisa que não interessa. Em relação. Muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre o meio de céu e os nós lunares. Os nós lunares, como já vimos, é um trabalho mais pessoal e individual que é o que corresponde ao desenvolvimento interior do indivíduo e ao seu destino, aquilo que ele precisa de trabalhar para desenvolver as suas características mais pessoais. Em relação ao meio de céu, fala-nos mais da participação social e coletiva. Isso tem a ver com o encontrar o nosso lugar no mundo, e também podemos ver algumas características disso através dos signos e dos regentes do meio de céu. Depois, outra coisa a ter também em consideração é a integração da cruz do mapa, e a cruz do mapa é sempre o eixo que está no ascendente-descendente, meio de céu, fundo de céu, e que nem sempre tem que ser igual. Quando eu digo nem sempre tem que ser igual, é que podemos ter
uma cruz fixa, uma cruz cardinal, uma cruz notável, mas podemos ter também uma cruz fixa combinada com uma cruz notável, uma cruz cardinal combinada com uma cruz fixa, porque o meio do céu nem sempre está em termos de signos, nem sempre está na quadratura ascendente. Depende da época do ano, do local, da hora, do dia, uma série de coisas. Isso. Outra coisa a ter em conta é o Kiran também, para quem está num caminho transpessoal, o Kiran é um trabalho realmente a ser realizado, que tem a ver com reconhecer e sarar a ferida que cada um traz, não é? E todos trazemos uma ferida, mas ela pode estar mais focada no signo e na casa onde está o Kiran, e nos aspectos que este faz, claro. Então há de trabalhar essa ferida e desenvolver o caminho transpessoal, porque o trabalho do Kira é passar da ferida para a cura, não é? Uhum. E a cura passa sempre pelo desenvolvimento do caminho mais transpessoal, sim. Uhum. E, finalmente, para quem gosta de trabalhar com as chamadas luas negras, eu chamo já a atenção porque há várias luas negras, há pelo menos três, e uma delas é o licórnio, e o licórnio é que trabalha mais com a busca espiritual ou transcendental. Por isso, no caminho transpessoal, devemos dar mais atenção ao licórnio. Por exemplo, no estudo das questões kármicas, deve-se dar mais atenção à Lilith. Uhum. Uhum. Depois já vamos mais para os mapas de exemplos, mas se calhar você já, em relação ao que eu já falei, se alguém tiver dúvidas, se tiver alguma pergunta, pode para já colocá-la. Uhum. Uhum. Então, isto foi tudo muito claro para vocês. Uhum. Posso colocar uma então, professor? Sim. Por exemplo, quando fala aqui dos nodos e do meio do céu, portanto, há aqui um destino pessoal dos nodos, foi isso? E a participação social no meio do céu. Se Sim, eles se encontrarem, não? a não ser que os nós estejam naqueles signos coletivos, e aí também podem juntar uma coisa e outra. Por exemplo, se tiverem uma cabeça ou uma cauda no meio do céu ou na casa 10, também uma coisa intrinca com a outra, não é? Era isso mesmo que eu queria colocar, essa questão contraditória, no sentido de se teremos que ir para o meio do céu e termos lá a cauda, por exemplo, consegue-nos dar um. Não, é que nós não vamos para o meio do céu. Nós vamos para a cabeça do dragão. Mas o meio do céu é um ponto que todos devem trabalhar. Mas não vamos para lá. A Ah, não ser que tenhamos a cabeça do dragão na casa 10. Aí sim, podemos dizer que vamos para lá. Uhum. Conjunto ao meio do céu. Não é? Então aí podemos dizer, vamos para lá, sim, para o meio do céu. Aliás, também podemos dizer o mesmo quando um planeta está conjunto ao meio do céu. Vamos ter que trabalhar aquela energia no meio do céu. Uhum. Posso colocar aqui uma questão? Sim, No meu caso em concreto, eu tenho o Norte Sul exatamente na casa 10. exatamente. Isso já, a pessoa já vem de outras vidas a trabalhar essa área da casa 10, de Uhum. muita atenção ou desenvolveu muitas energias ligadas com a vida profissional, com as responsabilidades externas. E quem tem cauda na casa 10 evolui pela casa 4. Quer dizer que nesta Exato. vida vem para dar mais importância à vida interior e familiar. Por Pronto, isso, eu para, tenho levado para, com isso. para compensar exatamente Hum. eu, porque há pessoas que trabalham, trabalham, trabalham e depois esquecem-se que também são seres que precisam de viver as emoções, os sentimentos,
pronto, a parte familiar, criar raízes, o enraizamento, não é? Porque o enraizamento da cauda é sempre na vida profissional, não é? Na casa dela. Ok. Pois, ok. Uhum. Eu, por acaso, Obrigada. comigo é ao contrário, é exatamente como a professora está a dizer. Eu tenho a cauda na 4 e a cabeça na 10, e de facto tem-se verificado isso. Pois, agora É. de trabalhar a sua expressão social e coletiva, a sua função Sim. social, para equilibrar o trabalho feito em casa. Não, e sinto que já estou a fazer isso, sim, por acaso é engraçado. Pois, é. Porque a relação do jogo das polaridades entre a cauda e a cabeça é encontrar o equilíbrio entre um e outro, para poderem comunicar livremente. Porque se houver um excesso de energia na cauda, a cabeça vai ter muito mais força e muito mais dificuldade de desenvolver a sua energia. Quando a cabeça de dragão consegue desenvolver a energia dela, vai reequilibrar a cauda e através da cauda nós também somos transmissores. Isto é, na cabeça de dragão vamos criando, vamos alimentando de certas energias e vamos sendo mais criativos, e na cauda libertamos essa energia. Por isso, vamos supor que na cabeça de dragão eu sou muito estudioso. Na cauda eu posso ter muita facilidade de escrita, pode passar essa informação, seja através da escrita, seja através da oralidade, porque estive a trabalhar a cabeça, por exemplo, em Sagitário, ou na casa 9, não é? E agora na cauda em Gêmeos, ou na casa 3, eu começo facilmente a descrever essas experiências, não é? Estão a ver os vasos comunicantes? É um trabalho de vasos comunicantes entre a cabeça e a cauda. Uhum. Mais perguntas. Quem não foi meu aluno, os regentes esotéricos podem encontrar. Deixa eu ver aqui o que é que eu fiz para aqui. Não, isto aqui não interessa. Podem encontrar nos livros da Alice Bailey, ou na astrologia esotérica, ou nos 12 trabalhos de Hércules, ou também mesmo na net, também devem encontrar. Eu dou sempre os regentes esotéricos no primeiro e segundo ano, pelo menos falo deles, e depois no terceiro ano desenvolvo mais. Uhum. Sim. E mais perguntas que queiram colocar? Então, por exemplo, pegando aqui na ideia dos regentes esotéricos, Sim, se nós tivermos, por exemplo, no caso, por exemplo, da Virgem, não é? Que é regida por tradicional pelo Mercúrio, mas depois tem a Lua como esotérico. certo. Se nós tivermos essa Lua conjunta a um dos nodos, por exemplo, Sim. hum, Há um dos nodos, quais deles? pois, então vamos colocar a Sim, cabeça do dragão. ok. Hum, A cabeça de dragão é muito, neste caso, eu vou desenvolver, disse-me, deixa-me só aqui tomar nota para eu não me esquecer, disse-me a Lua conjunta com o nó norte mas e que fosse como se fosse o regente depois da Virgem, portanto, esta teríamos, vez do quê? Do Sol ou do Ascendente? O que é que está a referir-se? pois, ou um ou outro, não sei se é muito diferente, É sempre bom sermos específicos em relação a uma energia, porque pode ser diferente, sim. pois. Então, Escolha um, escolha pode um. ser o ascendente, pode ser o ascendente. Ok. O ascendente Virgem, muito bem. E a Lua está conjunto a um nó norte, quer dizer algum signo? Quer escolher algum signo? Não, pode ser a interpretação do professor. Não, mas escolha um signo que eu depois desenvolvo. Escorpião. Bom, faz de conta que a Lua está em Escorpião e sendo regente do ascendente, sendo o regente esotérico do ascendente, é o regente da alma.
Então significa que nesta vida uma lua em Escorpião vai ter provas ao nível da alma. Se fosse, por exemplo, se o ascendente fosse Caranguejo, era provas ao nível da personalidade. Em Escorpião são provas ao nível da alma, são provas mais profundas, podemos dizer, num plano, deixa-me cá ver. Sim, diremos que são aqueles testes do Escorpião que eu costumo desenvolver nos 12 trabalhos de Hércules. Para quem queira aprofundar isto, eu vou publicar na Escola Trigo de Fogo os 12 trabalhos de Hércules em vídeo, e o oitavo trabalho é exatamente o trabalho do Escorpião, e uma lua em Escorpião, sendo regente alma, vai passar pelo teste da integração do desejo ou da superação do desejo mais egocêntrico e egoísta, não é? E é em Escorpião que se dá essa batalha, essa transformação a nível psíquico, não é? Enquanto se fosse a Lua, se fosse regente da personalidade, o trabalho e as crises era mais no sentido de largar certas dependências. Uma Lua em Escorpião significa que nós não podemos agarrar assim a muita coisa, não é? E há aquelas crises, as crises da personalidade, é que a personalidade tem tendência a agarrar-se emocionalmente a tudo a que ela se identifica, não é? Por isso, as crises estão num plano e estão no outro, estão ao nível da personalidade e ao nível da alma, só que ao nível da alma tem outra conexão diferente. Por isso, a Virgem, o que é que podemos dizer? Se a pessoa funcionar mais ao nível da alma, o ascendente Virgem tem uma outra sensibilidade, menos materialista, apesar de lidar bem com a matéria, porque os signos de terra lidam bem com a matéria, não é? Mas a Lua, como regente esotérico da Virgem, dá-lhe uma sensibilidade, uma psicologia que lhe permite ter fé no invisível. Okay? É aquela questão do São Tomé também, que primeiro ele queria apalpar e ver se, que é característica dos signos de terra, não é? Da Virgem, mas depois são grandes crentes também. Porquê? Porque quando a Virgem integra a sua polaridade, que é os peixes, tornam-se bastante idealistas também. E esse idealismo é dado pela Lua como regente. É também dado pela Lua como regente esotérico do ascendente. Okay. Pronto, não sei se... Sim, acho que respondi à sua questão. E evoluir para o Escorpião é exatamente processos de morte e transformação e superação para subir um nível acima na escala evolutiva. Okay? No fundo, pegando então no trabalho de Hércules, é ajoelhar, não é? Sim, o oitavo trabalho fala disso, sim. É render. Obrigado, professor. É uma É. rendição, sim. Exato. Mais perguntas? É bom que se tiverem alguma dúvida que a coloquem, porque depois quando formos para os exemplos, vocês vão ter que acompanhar a explanação que eu irei fazer. Uhum. Isto foi uma síntese, eu escrevi aqui uma síntese que seja assim bem perceptível, bem visível, seja compreendida por quem a lê, mas, mas também significa que estes conceitos têm que estar bem fundamentados e compreendidos em cada um de vocês, a relação de tudo o que está aqui, não é? Hemisférios, quadrantes, a questão dos elementos, as cruzes também, os nós lunares, fundamentalmente, os regentes esotéricos
já agora fazer aqui uma introdução aos agentes esotéricos, para quem nunca deu isto, é que são vibrações planetárias numa oitava acima. Não é? Porque muitos podem dizer, mas a Lua não é um planeta que tem muitas dependências, mas há a oitava da Lua. E a oitava da Lua, em Virgem, por exemplo, já o cálice vai lhe dizer que a Lua encobre um planeta transpessoal. Ou seja, por exemplo, a Lua em Virgem pode como é que ela se diz? Ela pode canalizar outro planeta, como no caso de Urano, Vulcano ou Neptuno. 3 planetas transpessoais. E vocês podem ver isso também na iconografia cristã. Quando a Virgem tem a Lua aos seus pés, isso significa que aquela Lua mais mundana, chamemos-lhe assim, que a Lua mais material, está apaziguada, as emoções e os sentimentos estão integrados, estão de algum modo apaziguados, porque a Lua é sempre representada nos pés da Virgem, não é? É como se fosse uma Lua numa oitava acima. Não é? Ela pode ser mãe do mundo porque já não tem o sentimento possessivo e egocêntrico. Okay? Isso é uma Lua do ponto de vista esotérico, né? Que a Lua do ponto de vista da alma rege Virgem e do ponto de vista da mônada rege Aquário. Okay? Pronto, isto aqui é para fazer aqui um parênteses, para perceberem que os planetas exprimem-se em várias frequências. Se isto fosse na música, podíamos dizer que era uma nota numa oitava acima, né? Um dó numa escala superior. Professor, e devemos iniciar sempre uma leitura pela personalidade e então transpor na parte esotérica? Qual é que é o tom que podemos procurar? Sim, o ideal é primeiro começar pela personalidade, ver como é que a pessoa tem essas energias integradas, o que precisamos trabalhar mais ao nível da personalidade, de quais as partes kármicas, porque as partes kármicas estão bastante ligadas à personalidade, e depois realmente pôr o plano do desenvolvimento e da evolução da alma e o propósito da alma para essa pessoa, sim. Estabelecer fazer as duas correlações, personalidade e alma, porque a maior parte de nós estamos a trabalhar, para não dizer todos, não é? Estamos a trabalhar a personalidade e estamos a trabalhar a alma ao mesmo tempo. Estamos tudo a trabalhar os dois planos em simultâneo, não é? Então, numa interpretação mais completa, devemos sempre procurar os dois lados. Certo. Agora, como não estão habituados a funcionar com os regentes esotéricos, numa primeira fase é difícil estar. Por isso temos que ir só mais pelos nós. Geralmente a astrologia que se faz hoje em dia vai mais pelos nós lunares, que faz a ponte pelos nós lunares ou pelos transpessoais, pelos Urano, Neptuno e Plutão, né? E Quiron também. Pronto. Mas os regentes esotéricos dão outras chaves para desenvolver também a análise da psique e da alma, né? É a procura da integração da personalidade com a alma. Sim. Mais alguma questão antes de passarmos para os exemplos?
Então, Posso vamos- dar mais uma, professor? sim, Aqui em relação ao quadrante determinante, nós havemos de procurar fazer aquelas contas dos elementos e é por aí? não. Quadrante determinante é, aliás, vamos ter aqui vários exemplos. Eu, se calhar vou mostrar já aqui onde há quadrantes determinantes, não é? Ora, vou fazer aqui um novo compartilhamento. Veja, por exemplo, aqui no mapa do Fernando Pessoa, podemos logo olhar e ver que o terceiro quadrante é dominante. A maioria dos planetas estão aqui. Por exemplo, no caso do Carl Jung, pode haver aqui uma pequena acentuação, mas não há nenhum quadrante dominante. Podemos dizer que o segundo e o terceiro é onde estão mais planetas. No caso do Einstein, temos um quarto quadrante dominante. Ok? Ok, sim, sim. Então, comecemos aqui pelo Einstein. Ora, eu tinha aqui umas notas já em relação. Vou partilhar aqui. Em relação ao mapa do Einstein, vamos ver que é o modelo Bucket. Depois já mudo aqui para o mapa. Em que Urano é o planeta líder. Temos o hemisfério diurno dominante e o quarto quadrante. Os elementos mais fortes são o fogo e a água. E os planetas dominantes, Urano, Júpiter e Sol. Vamos ver porquê. Ora, dentro daqueles modelos planetários, o hemisfério diurno é evidente, não é? Cá em baixo só temos Urano e a Lua. O quarto quadrante também é onde a maior parte dos planetas estão e temos três pessoais, o Sol, Mercúrio e Vênus. O que é que eu disse que havia mais? Era elementos fogo e água, sim. Temos o Sol em peixe, o ascendente caranguejo, e em fogo temos a Lua, temos Mercúrio, Vênus, Saturno e a cauda do dragão. Isso, o fogo e a água são os dominantes. Ok. O que é que vimos mais por aí? Vamos ver. E os planetas dominantes. O Urano, não é? Urano, porque é a saída do padrão planetário, ou seja, é o planeta líder, Urano. Além disso, é fácil de ver na vida do Einstein o que é que Urano representa. O que é que Urano em Virgem representa? O Einstein A bomba atómica, não? Não sei. quer dizer, sim, o Urano tem a ver com o urânio que está na base da bomba atómica e ele também contribuiu para isso, sim. Podemos dizer, ele e os físicos da física quântica, aliás, ele teve no projeto da construção da primeira bomba atómica. Ele não sabia que iria reproduzir essa bomba com aqueles efeitos. Depois ele arrependeu-se imenso disso e escreveu uma carta ao presidente americano, que eu acho que era, já não me lembro qual era o presidente na altura, acho que era o Truman, mas não sei.
Bom, mas Urano é o planeta da revolução e em Virgem, que é o signo ligado à ciência tradicional, não é? À ciência mecânica, até Newton, não é? Por isso, ele conseguiu, como se diz, canalizar e constelar a energia deste Urano em Virgem, ou seja, ele vai revolucionar a ciência tradicional, a física mecânica. E com ele dá-se um salto muito grande, com a teoria da relatividade, dá-se um salto enorme, porque ele conseguiu juntar esta oposição de Urano a Júpiter, Urano na Virgem, que é revolucionar a ciência convencional e tradicional, com novas ideias aquarianas. Aquário é o signo ligado também à ciência, mas no seu aspecto mais tecnológico. Aquário tem mais a ver com a tecnologia, com as grandes descobertas da ciência, que depois vão revolucionar o lado mais classicista, que podemos ver que a Virgem é o signo da ciência mais daquela que nós podemos medir, realmente temos os instrumentos de medição. E aqui em Aquário, com a física quântica e com a relatividade, já entramos mais no domínio do invisível, né? E das teorias sobre o invisível. E realmente elas vieram, na época, a revolucionar a maneira de olhar para o mundo. E houve aqui grandes concepções, grandes teorias, e que vieram trazer a ligação da filosofia com a ciência. E, finalmente, voltamos a haver aqui uma convergência entre a ciência e a filosofia. E os grandes místicos do século XX, eu diria que foram cientistas. Porque, para mim, os místicos no sentido da metafísica, não no sentido religioso. Houve grandes físicos, por exemplo, o David Bohm, o Fritjof Capra, que realmente vieram revolucionar as ideias e a forma de olhar para o mundo e para a vida. E o Einstein, neste caso, foi um pioneiro. E por falar em pioneirismo, temos aqui este Mercúrio, conjunto com Saturno em Carneiro, que, pensando nas leis da física, Mercúrio e Saturno, porque Saturno também tem muitos pés na Terra, é bastante racional, mas o Mercúrio em Carneiro trouxe aqui novas ideias, né? E Mercúrio em Carneiro, Mercúrio é o regente esotérico do Carneiro, trouxe aqui uma alma nova à forma de olhar para o convencional, né? E as ideias dele foram realmente pioneiras. E vamos ver aqui alguns aspectos como podem verificar aqui neste mapa. Ora, o que é que eu tinha dito acerca dele? Vamos seguir aqui uma ordem, apesar de depois... estávamos a ver que o Urano era um planeta dominante, Júpiter também, porque está bastante forte na casa 9. É outro regente esotérico, Júpiter é o regente esotérico de Aquário. É o planeta que se exalta no ascendente. O ascendente caranguejo é regido pela Lua, tradicionalmente, esotericamente por Neptuno, e tem exaltação de Júpiter. Júpiter em Aquário, na casa 9, está forte, e em termos de ideias, obviamente, estas ideias revolucionaram a vida dele e o mundo. O Júpiter é também um dos regentes do Sol, é regente do meio do céu. E está ligado por quintil a Neptuno. Ou seja, Júpiter e Neptuno, que regem o meio do céu, regem o Sol, estão ligados por quintil e o aspecto quintil tem a ver com criatividade. Ao mesmo tempo, há aqui um triângulo de quintis muito importantes no mapa, e sabemos que o Einstein foi realmente um grande criativo. A Lua
está em quintil com Júpiter, Júpiter está em quintil com Netuno e a Lua está em biquintil com Netuno. Por isso, há aqui este triângulo formado por Lua, Júpiter e Netuno estão altamente ligados. Por isso, a personalidade, Lua em Sagitário, aberta a novas ideias, Júpiter na casa 9, que vieram transformar o mundo, ou pelo menos dar uma visão espiritualista da física para o mundo, através de Netuno, um planeta transpessoal na casa 11, que numa primeira fase não foi aceito pela comunidade científica, mas que depois teve-se realmente a render à evidência das provas, vamos chamar ultrafísicas, que estes conceitos, destes conceitos, que depois foram demonstrados, não é? Através de experiências. Mas ele estava à frente do seu tempo e numa primeira fase não foi bem reconhecido. Não é? Outro triângulo, no fundo, é uma configuração de aspectos, também está aqui. Vamos encontrar outro triângulo formado pelo Sol, Marte, Sol em sextila Marte, Sol sextila Plutão, Plutão em trígono Marte, com saída aqui no Sol na casa 10. Eu disse que o outro planeta mais forte no mapa do Einstein é o Sol. É o Sol porque, para além de estar na casa 10, está aqui configurado de uma forma forte, fazendo esta ligação com Marte e Plutão, e é regente da cauda dragão. Uma cauda dragão em Leão já vem com memórias de poder pessoal ou poder criativo. E neste caso, trata-se para mim de um ser bastante evoluído, por isso que este Leão está a funcionar. Funciona também ao nível da alma, pode ter características da personalidade. Não sei, eu não o conheci, não sei se ele era vaidoso, mas do ponto de vista da alma, ele tinha esta concepção do bem comum, tinha a concepção do bem comum. E preocupava-se com os problemas da humanidade. Quer dizer que este leão estava aqui ao serviço deste sol em peixe. Por isso ele afirmou a sua personalidade para um bem comum, tal como fez o Gandhi. Okay? Nesse sentido, este sol é forte pela sua posição e deixe-me ver aqui o que é que nós temos aqui mais. Eu dou muita importância aos aspectos menores, para além dos maiores também. Porque aqui o Marte e Plutão dão-lhe força ao nível da personalidade, uma personalidade mais vincada, sim, mas o Sol também tem uma semi-quadratura com Neptuno. E sabemos que ele foi um ser que ligou a matéria e o espírito, os peixes e a Virgem, e que tinha realmente muitas expressões ligadas com um grande sentido místico e universal. Há uma célebre expressão dele quando diz que Deus não joga aos dados, ele está a acreditar numa ordem universal e vê-se que para ele, com Neptuno em Touro, que é outro signo de terra, ele sente que Deus interfere na matéria, que esse lado do espírito e a matéria têm que estar conjugados e ligados. Só semi-quadratura aqui a Neptuno. Outros aspectos menores interessantes é o Mercúrio em septila Plutão, e eu diria que este foi o septil é um aspecto muito ligado a destino, vocação e destino,
E realmente as ideias e a construção de, de certos teoremas deles das grandes ideias da física também serviram para a construção da bomba atómica, que para mim é simbolizada por Plutão, e este Mercúrio aqui em séptilo a Plutão, quer dizer que pelo destino da vida dele ligou aqui a esta questão da construção da bomba atómica, que ele depois, quando escreveu a carta ao presidente, dizia que se soubesse que era para aquele efeito, nunca teria contribuído para isso. Uhum. Ora, outro aspecto interessante aqui é Urano em, em bisséptil à Lua, também, é outro aspecto de destino. Por isso, a Lua que tem a ver com o regente ascendente, por isso da personalidade, está ligado a uma grande invenção da época. Podemos dizer que o espírito da genialidade de Urano está ligado à personalidade do Einstein, através deste bisséptil aqui. Uhum. Eu sei para quem não está habituado a lidar com aspectos menores, pode ficar um bocadinho assim a navegar, mas os aspectos menores são muito importantes. E eu dou-lhes a órbita muito estreita. Isso, eles têm que ter um grau de órbita, os septis e os quintis. Os quintis, sim, os quintis ainda podem ir aos 2,5 graus, mas os septis têm uma órbita de 1 grau. Isso, para se sentir mesmo aquela sua importância. E os biquintis também de 1 grau. Então, o que é que... Ora, outro aspecto importante de ligação entre a personalidade e a alma. O regente esotérico do ascendente é Neptuno e a Lua tem um biquintil a Neptuno. Por isso eles estão ligados. Aliás, já tínhamos visto há bocado isso, só que não tínhamos visto porque eram os dois regentes do ascendente. Por isso, a personalidade e a alma, ou seja, a Lua na casa 6 tem a ver com o trabalho, está ligada ao projeto social e coletivo com Neptuno na 11. Ou seja, todo o trabalho dele também tinha que ver com o reconhecimento da comunidade internacional e da comunidade científica, não é? E ele ganhou o prémio Nobel com esse reconhecimento. Mas primeiro teve que sentir a ferida, porque a ferida foi o não reconhecimento durante aí 15 anos, porque ele só ganhou o prémio Nobel, já não me lembro se foi em 1920 ou 22, e a teoria da relatividade foi em 1905. Né? Levou bastante tempo a ser reconhecido. Não é? Por isso houve aqui uma ferida, a ferida do não reconhecimento. Ora, e agora sim, vamos fazer a relação com os nós lunares. Nó lunar norte em Aquário. A missão dele era desenvolver ideias sociais e coletivas aquarianas, e no caso dele, como era um cientista, era ao nível da ciência, não é? Que vieram transformar uma comunidade de seres, chamamos assim, Aquário, casa 8, passa por processos de transformação, processos alquímicos, e a cabeça de dragão, ou seja, os nós lunares, quer a cabeça, quer a cauda, estão em aspecto com Mercúrio e Saturno. Isso há aqui uma ligação do destino pessoal dele com Mercúrio e Saturno. Eu acho que tem muito a ver com a resolução de problemas a nível das premissas e dos axiomas da física e da filosofia, que ele resolveu.
uma tal equação da energia e matéria, o mc ao quadrado, não é? E teve expressão no domínio da criatividade e da materialidade, porque a casa 10 também é a casa da materialização social, e ao mesmo tempo causou também uma tensão, porque estes nós lunares estão em quadratura a Quirón e a Neptuno. Por isso, as crenças dele que a matéria era não era uma coisa inerte, mas era movida por um espírito, em que o observador também participava da experiência, é altamente também inovador para a época, não é? E que vai mexer aqui com certas crenças, coletivas, sim. Quando eu falo crenças, tem a ver com Neptuno. Urano faz um quincúncio também aqui à cabeça do dragão, e a necessidade de adaptar as descobertas dele a uma nova linguagem científica. E esse Urano está retrógrado. Sim, normalmente. Qualquer planeta que esteja na órbita da oposição ao Sol está retrógrado, o que significa que esse Urano foi bem refletido, foi bem pensado, quer dizer, que andou ali não foi uma descoberta assim de um dia para o outro, porque deve ter trabalhado bem nela do ponto de vista da análise e do pensamento, não é? Por isso, quando o Urano está retrógrado, ele não é não vem assim tão para fora facilmente, mas primeiro tem que ser trabalhado a nível interno. Ou seja, a liberdade tem que ser descoberta interiormente. Já agora, para quem não é meu aluno, eu não dou uma conexão negativa a planetas retrógrados. Para mim, faz parte de um ciclo de integração que tem a ver com introversão e extroversão. E também também com análise, com a análise dos processos que estão para trás. Por exemplo, no caso do Sol e Urano, a oposição do Sol e Urano já se deu no passado. Por isso, esta necessidade que o Einstein tinha de libertar a sua identidade e a sua individualidade já foi superada no passado. De modo que o Sol progredido, ao progredir pelo signo carneiro e touro, vai transformar este Urano de retrógrado em direto ao longo da vida. E logo aqui há uma libertação forte. Isso faz parte dentro o que eu vejo os planetas retrógrados é dentro de um determinado ciclo de desenvolvimento. Se é preparação, por exemplo, no caso dos planetas exteriores, ou estão-se a preparar para a oposição, ou já fizeram a oposição. Ora, ainda... Posso colocar aqui uma questãozinha? Sim. E quando é o Quirón que está retrógrado? É Qual igual. é? É igual. É tudo a mesma coisa. Quer dizer que os planetas exteriores estão no ciclo da aproximação da oposição ao Sol, ou estão antes ou já passaram, e devem ser considerados em função das 12 fases astrológicas. Por exemplo, este Urano em relação ao Sol, como o Sol já fez a oposição, já está entre a fase 7 e a fase 8. E na fase 7, o início da fase 7 é a oposição, por isso o confronto maior com o outro já foi realizado.
Se for com Kira, é a mesma coisa. Quer dizer que a ferida, temos que ver se a ferida é uma ferida mais relacional, não. Ou se é uma preparação para esse confronto. E foi feito, não é? Uhum. É. Uhum. Ok. Ah, ainda em relação ao Einstein, o que é que podemos dizer aqui mais? Falar um bocadinho do unicórnio, que não está aqui representado, mas posso dizer que ele está a 28 graus de Carneiro. É uma das 3 luas negras, não é? E essa, a unicórnio está a 28 graus de Carneiro e a Lilith está a 16 graus do Carneiro em conjunção com a Vênus. Por exemplo, aqui isto trouxe alguns problemas na vida relacional e afetiva, no casamento, e eu sei que ele teve até problemas no reconhecimento de um ou outro filho. É que houve uma espécie de rejeição com esta Lilith conjunto com a Vênus é regente da casa 5. Onde lhe trouxe mais problemas ao nível da personalidade foi esta Lilith. Ao nível da Licor, na casa 11, iremos que realiza-se este ideal de absoluto e de ligação com, vamos chamar-lhe Deus, esta busca transcendente e metafísica do absoluto. Aqui na casa 11 em Carneiro, é como se eu quisesse fazer compreender a mecânica celeste, é como se eu quisesse ver Deus na sua expansão do universo, não é? E pudesse levar isso aos outros. 28. O único aspecto que a Licorne faz é um sextil a Júpiter, por isso tem a ver com estas concepções filosóficas dele, exatamente, e faz uma quadratura a Marte. Por isso ele tinha que fazer um esforço e um trabalho forte para que as suas ideias e as suas concepções tivessem expressão numa comunidade de seres, neste caso na comunidade científica, ou nos companheiros, ou nos amigos, porque a maior parte dos amigos eram todos cientistas, não é? Uhum. Que fizesse parte de uma comunidade de seres onde ele trouxesse as ideias de absoluto ligadas com as ideias filosóficas e com as ideias da física, da teoria da relatividade restrita e a relatividade geral, a procura de um campo unificado do conhecimento. Exatamente. Sim, exato. Por isso as ligações fortes da Licorne é com Júpiter e Marte. Bom, isto foi um exemplo do que é que podemos aplicar estas concepções ou estas ideias que eu enunciei na primeira parte. Tiramos aspectos menores, e eu espero que vocês tenham algum conhecimento deles, não é? Mas esta é a aplicação, por exemplo, ao mapa do Einstein destes princípios gerais, não é? Professor, e outra coisa aqui no mapa do Einstein, o facto de ele ter a cauda na 2 e a cabeça na 8 não poderá também ter a ver com dinheiro, com a facilidade ou a capacidade ao longo da vida de ganhar dinheiro? E teve que lutar por isso, porque na casa 8 a evolução faz-se através de perdas. E eu sei que ele teve algumas dificuldades na primeira fase da vida dele, até assumiu cargos como assistentes de universidades em que pagavam muito pouco. A crise dos professores não é só de agora, já na altura havia, em que realmente ele teve que sacrificar algumas partes, e eu agora não me lembro.
Eu estudei a biografia dele, mas não me lembro agora de todas, de alguns pormenores, mas aqueles que eu me lembro estou a falar deles. E sei quando ele começou a ganhar prémios, sim, aí é que ele começou a melhorar a vida financeira dele e fundamentalmente a partir do Nobel, não é? Depois do reconhecimento social, foi muito fácil para ele obter outros cargos e outras remunerações, não é? Antes disso passou por algumas privações e dificuldades. A cauda na 2, sim. Uhum. Há outra característica, ele tocava violino também. Agora lembrei-me disso. Ele tinha um sentido, também uma sensibilidade para a música. O elemento da água forte. Água e fogo, o fogo é bastante criativo, a água é bastante sensitiva. Ou seja, era um ser que funcionava muito com o hemisfério direito. E este hemisfério direito vai revolucionar o hemisfério esquerdo, mais ligado à física tradicional. É um exemplo fantástico, eu acho. O Einstein é um gênio e um ser muito especial. Uhum. Se quiserem fazer aqui mais alguma pergunta sobre o Einstein, façam. Se não, passamos para um próximo. Uhum. Então, vamos. A seguir tenho o Carl Jung. Há dois mapas a circularem na net sobre o Carl Jung. Um com o ascendente a final de Capricórnio e outro com o ascendente no início de Aquário. Pela vida dele e pelo trabalho dele, para mim faz mais sentido que ele seja ascendente Aquário. Ora, ele nasceu na Suíça, cidade que é assim, exato. A maior parte de vocês deve conhecer um bocadinho da história do Carl Jung, ou nem por isso. Mas vamos começar pelos elementos básicos. Deixa-me ver aqui as notas que eu tirei. Ora, no Carl Jung temos aqui uma cruz que acentua mais no tema. Nos elementos e nos quadrantes há equilíbrio. Não, quer dizer, há equilíbrio, há um certo equilíbrio, podemos dizer, mas há um elemento mais preponderante, sim. Mas ao nível das cruzes é mais evidente. Qual é a cruz que está aqui mais acentuada? Alguém consegue me dizer? Cruz fixa. Certo. A cruz fixa é a cruz dominante. Exatamente. O eixo dominante é a leão aquário da cruz fixa. Podemos dizer que em termos de elemento, o elemento dominante é o fogo, porque o sol em leão é muito forte. E planetas dominantes, para além do Sol, temos o Sol, Saturno e Urano. Para mim. O Sol é evidente, porque para além de estar em Leão, está numa casa angular, é um planeta angular. O Saturno, porque está na casa 1 e também é um dos regentes do ascendente, isso também está forte em Aquário. E Urano é também um planeta angular, está na casa 7. Vejam que é um planeta tradicionalmente que
eu não posso ser tradicionalmente porque Urano faz parte da astrologia moderna, por isso, na astrologia moderna está em exílio em Leão, mas um planeta em exílio não deixa de ter força. Porque senão a Revolução Francesa não se tinha dado. A Revolução Francesa deu-se com Urano em Leão. Isso não deixa de ter força. Este Urano é forte. É regente do ascendente também. É, por ser regente do ascendente, tem aspecto com a Lua. Podemos dizer que ainda está aqui, como o Sol está a aplicar-se ao Urano, que há aqui uma conjunção Sol-Urano, e vamos ver que no trabalho do Carl Jung, principalmente a partir da metade da vida, este Urano tornou-se muito forte na psicologia dele. Principalmente porque ele, acho que dentro da psicologia foi assim o primeiro a afirmar o caminho da individuação. E o caminho da individuação está muito ligado ao Sol e Urano, ao eixo Leão-Aquário, cá está. Disse como o Urano é regente do ascendente e o Sol é regente do descendente, este eixo Leão-Aquário foi muito trabalhado pelo Carl Jung, e ele realmente, na psicologia, foi um pioneiro. Foi, sem dúvida, um pioneiro. Para enquadrar um bocadinho o Carl Jung, ele começou com a psicologia analítica, e foi realmente, nessa altura, era um seguidor de Freud, e esse lado aqui do trabalho da psicanalogia analítica tem muito a ver com Mercúrio e Vênus na casa 6, aqui em Caranguejo, psicanálise e psicologia analítica, e também de laboratório, de trabalho hospitalar. Por outro lado, ele tinha uma mãe que fazia sessões espíritas. Temos aqui uma Lua quadratura a Urano, uma mãe convencional, conjunta com Plutão. Isso qualquer coisa diferente e qualquer coisa que mexia com mundos ultrafísicos, não é? Já na infância dele. Ele perdeu o pai cedo, o pai dele era pastor evangélico, e para ele foi bom ter perdido esse pai, porque teve que se formar por ele próprio, sozinho, mais por ele mesmo, e fazer essa ligação do Sol com o Urano, não é? Emancipar-se. Depois ele também teve que se emancipar em relação ao Freud, para seguir o próprio caminho dele. E vejam de onde é que ele vinha e para onde é que ele vem. Ele vinha de causa de dragão em Balança. A Vênus está na casa 6, em Caranguejo, por isso, numa primeira fase, foi dependente de figuras, de outras figuras, não é? Porque uma cauda em Balança na 8, numa primeira fase, está dependente de outras figuras. Neste caso, figuras fortes no trabalho era o Freud, do signo Touro. Aliás, o Freud, o Sol em Touro do Freud estava em conjunção com a Lua em Touro do Carl Jung. Também é muito, muito interessante e curioso. É claro que este Urano depois teve que fazer o seu processo de viragem e de destacamento. Ora, isto a propósito que há da dependência, sim. Eu estava a dizer que ele foi pioneiro, e outro aspecto do pioneirismo foi, enquanto ele não desenvolveu a cabeça do dragão, ele teria dificuldade em separar-se do Freud. À medida que foi desenvolvendo a cabeça do dragão em Carneiro, começou a assumir os seus próprios valores, começou a descobrir o seu valor próprio e a sua capacidade de iniciar e abrir caminho.
E essa confiança pessoal levou o Urano em Trigo na cabeça do dragão, também ajudou-o a libertar de relacionamentos que não. Porque as ideias do Jung começaram a colidir com as ideias do Freud, porque o Jung, numa primeira fase, queria que o Freud também validasse as ideias dele. Ele começou a ter as ideias dos arquétipos e de achar que a psicanálise não se podia restringir só àqueles aspectos, queria alargar mais as ideias da psicanálise, não é? E o Freud não foi atrás dele, ou seja, não lhe deu esse apoio, e ele teve que fazer o caminho por ele próprio, por ele mesmo, e ainda bem, porque nos trouxe, Olá, Luís, boa tarde. boa tarde, ainda bem porque nos trouxe a psicologia arquetípica, não é? Por isso, este Urano a funcionar aqui no Jung em relação ao Freud, superou a psicanálise e trouxe-nos esta abertura de podermos ir para além do passado para uma psicologia mais transpessoal, de ligação com os arquétipos, de fusão com essas energias e de olhar mais para o futuro, mais para a frente, que é exatamente o trabalho do Fogo. Também o Fogo é muito futurista, ele projeta-se. E então, podemos ver aqui um trígono de fogo nos signos, não por aspectos, mas por signos, porque temos o Sol e Urano em Leão, o Marte tem Sagitário e a cabeça do dragão em Carneiro. Isto é como se tivéssemos aqui um trígono de fogo. Ora, o que é que estávamos a ver aqui mais? Vimos já o processo de individuação, começámos pela psicologia analítica, o processo de individuação, falámos de psicologia arquetípica e, finalmente, a última teoria do Carl Jung foi a teoria da sincronicidade, que é uma teoria altamente revolucionária e que, quando ele estudou ou concebeu esta teoria da sincronicidade, tinha a ver com as grandes relações que ele tinha de amizade com certos físicos da física quântica e que começou a perceber que, se podia alterar a energia do átomo do ponto de vista físico, também se podia fazer isso ao nível da psique e encontrar outro tipo de relações que não fossem só as de causa e efeito, e que ele vem chamar as relações acausal, isto é, são os chamados eventos sincrónicos, e que estabelece uma teoria de outras correlações entre os eventos, e eu acho que é a partir daí, ou na mesma altura, que ele vem a estudar a astrologia. Ele já estudava alquimia, já estudava religião, já estudava metafísica, filosofia, por aí fora, e mais para o final da vida começa a estudar a astrologia e a fazer correlações planetárias em casais, em pessoas que vivem umas com as outras, por aí fora. Começou a fazer conjugações à procura também daqueles princípios da alquimia que ele já andava à procura. E verificou que a astrologia tinha uma linguagem sincrónica. E realmente isso veio validar muito esta relação entre a psicologia junguiana e a astrologia, que é exatamente uma característica também do Urano. E este Urano em Trigo na cabeça do dragão, podemos dizer que este foi uma das conquistas fortes, através da sincronicidade, que veio validar mais a astrologia. Porque a forma como se olha hoje, principalmente desenvolvida também pelo Dan Ruder, a escola da astrologia humanista e transpessoal, veio assentar também nas teorias da sincronicidade, porque as coisas não funcionam só
funcionam também para além da causa e efeito, não é? Por isso não podemos estar a ver que um planeta só corresponde àquilo exatamente, não é? Porque senão teríamos uma teoria mais fatalista, não é? Dos astros, o que não é essa a verdadeira relação astral, não é? Pode haver de algum modo, uma relação de causa e efeito, mas nunca estática. É uma relação dinâmica que permite superação e transformação. E isso, a teoria da sincronicidade veio alargar o campo de visão, não só para o Carl Jung, mas também para nós astrólogos, dentro deste campo, claro. Porque, por exemplo, a astrologia tradicional já ficou um pouco lá atrás, ficou a funcionar ainda nas bases da física mecânica até Newton. Okay. E Einstein e o Carl Jung foram dois gênios também que vieram transformar o mundo ideológico, um no campo da física, o outro no campo da psicologia, mas são dois gênios. Não é? Daí que eu diga que o Carl Jung tem como planetas dominantes o Sol, Urano, não sei se pus aqui mais alguma coisa, não sei. E o Saturno. O Saturno porquê? Porque o Saturno deu-lhe uma estrutura e uma capacidade de trabalho enorme. Ele realmente investigou imenso, estudou imenso e trabalhou imenso. Para além de trabalhar, escreveu imenso também. E o Saturno está ligado a tudo. Está ligado aqui a Vênus e Mercúrio, através de um biquintil também. Por isso, uma criatividade ligada ao trabalho. Um trígono a Júpiter, uma boa capacidade também de organização de ideias. Aliás, temos aqui um triângulo entre Saturno, Júpiter e Marte. Marte na casa 11, sextila Saturno, sextila Júpiter. O Saturno em trígono a Júpiter é também um bom aspecto no sentido académico e ele aí teve muitos, vamos chamar-lhe assim, muitas honras no sentido académico e muitos convites para o estrangeiro. Este Marte em Sagitário na casa 11 levou a dar imensas conferências pelo mundo inteiro. Mais coisas aqui. Vejam como é que se deu no final aqui de Escorpião. Podemos ver que Escorpião é regido por Marte e Plutão. Não é? Marte na casa 11 levou exatamente esse trabalho que depois foi projetado em academias, em associações, em escolas, em movimentos, em conferências pelo mundo inteiro. Marte, regente da 10 na 11. E Plutão, conjunto com o fundo céu, fala exatamente de uma transformação profunda na forma do sentir interior. O fundo céu tem a ver com as raízes, o sentir pessoal, e no fundo ele veio transformar também as bases da psicologia, tirando-a mais do aspecto mais material que a psicologia estava a seguir nessa altura. Por isso, transformando-a profundamente. Outro regente da 10 e do Marte, o Sagitário também tem aqui influência na casa 10, e também podemos ver isso na regência de Júpiter, que está na casa 8. Quer dizer que as concepções e os ideais dele passavam para além do convencional e do tradicional, para um estudo de uma psicologia mais profunda. Não é? Na casa 6 temos a psicologia analítica, aqui temos a psicologia das profundidades, na casa 8. E este Júpiter quis fazer essa ligação com a parte
académica na altura, através destas ligações com Marte e Saturno. Se virmos o regente esotérico, vamos ver agora os regentes esotéricos, que já tínhamos falado nesses regentes no caso do Einstein, aqui no ascendente Aquário, para além do Saturno e Urano, que já vimos que são planetas fortes, em que ele, por um lado, conservou um saber tradicional e, por outro lado, foi um inovador e um criativo, não é? O Júpiter, como regente esotérico do ascendente, quis levar as crenças dele para um plano alquímico de transformação e de encontro com as polaridades. A busca de polaridades levou à atração pela alquimia, exatamente. Primeiro pelo simbolismo alquímico e também pela busca do aspecto relacional, porque Júpiter está em balanço e a transformação relacional para ele também era importante, sim. Ora, dos aspectos menores do Carl Jung, temos o Mercúrio em aspectos menores e significativos, que é o Mercúrio em septil a Plutão. Parece que também estava no destino dele estudar psicologia das profundidades, com este Mercúrio em septil a Plutão. Podemos dizer que é o Mercúrio e Vênus, estão os dois em septil a Plutão. O Neptuno está em quintil ao Mercúrio-Vênus, criatividade ligada à busca transcendental. O Neptuno é também um planeta de inspiração ligado a processos intuitivos, autocaptação energética, não é? Por isso o Neptuno representa o mundo simbólico que já estava aqui neste aspecto muito exato com o Sol, não é? Este Sol não podia ser só um Sol em Leão, mas tinha que ser um Sol mais amplo, mais que projetasse alguma energia de peixe, que o Neptuno tem essa conexão, não é? E aqui temos também o Neptuno em quintil a Mercúrio-Vênus. Isso, há aqui uma busca também de energias parafísicas ou metafísicas, não é? No seu trabalho de pesquisa, que é a casa 6. Depois o Plutão também tem um quintil ao Sol, ou seja, estas descobertas de outras dimensões ou destes mergulhos inexplicáveis levou a uma transformação grande da personalidade do Carl Jung. Por isso, este Sol em Leão é colorido pelos aspectos a Neptuno e a Plutão. Por isso não é um Sol só leonino. Okay? É um Sol que tem que integrar um mundo simbólico, Neptuno, e um mundo das profundidades, Plutão. O Hades, o Senhor dos mundos interiores. Não é? Outras, o Saturno biquintil já falei, e temos também o Marte em biquintil à Lua, que também dá-lhe uma energia, ou seja, o Marte em Sagitário tem ações muito idealistas. Para as ações idealistas não ficarem só na esfera do pensamento, é necessário materializá-las. Dois aspectos que levam à materialização é o Marte sextil a Saturno e este biquintil à Lua na casa 3. Porquê? Porque na casa 3 ele pôs muita energia na escrita, realmente ele escreveu imenso. Ele já tinha esta facilidade de escrever com o regente da casa 3 conjunto com Mercúrio, não é? E ele começou os escritos através da experiência dele. Aliás, os tipos psicológicos falam muito da experiência clínica dele, não é?
Mas depois começa também a escrever muito das concepções filosóficas dele, porque este Marte, Júpiter, Saturno, aqui canalizados para a Lua, na casa 3, também deu-lhe. E a Lua está bem ligada a Mercúrio e Vênus, por isso ele se tivesse outra vertente, podemos dizer que era podia ser um romancista, não é? Alguém que escrevesse romances, como Mercúrio e Vênus, também seria um ótimo escritor de outros géneros. Não é? Neste caso foi mesmo a psicologia e o mundo arquetípico. Para finalizar, cabeça de dragão está em trígono a quem? A Sol e a Urano. Neste trígono da cabeça de dragão, a Sol e a Urano, levou realmente a outros patamares bastante, muito mais de pioneiro, de confiança neste fogo, de abrir caminho, de criação de novos valores e de transmissão desse conhecimento. Facilitou-lhe aqui o caminho dele. Disse ele, libertou-se das dependências de outros na casa 8, libertou-se da cauda para desenvolver a cabeça e ao mesmo tempo desenvolveu a cabeça com o regente da cauda. O regente da cauda é Vênus, aqui, conjunto com Mercúrio. Foi para ele muito mais fácil expor o seu trabalho e canalizá-lo através da escrita. Claro que podia desenvolver isto aqui muito mais, mas não são ideias centrais. Vocês podem fazer perguntas se quiserem. Os nós lunares, ainda também esqueci-me de referir, que estão em quadratura em Mercúrio, sim, em Mercúrio e Vênus. Quer dizer, há aqui um ponto de tensão que numa primeira fase era como superar uma experiência acumulada de bastante tempo e de verificação da casa 6 e que estava dentro dos parâmetros vamos chamar assim, da academia ou da ciência do seu tempo, para dar o salto para uma tónica completamente vanguardista e pioneira. Não é? Esta foi a tensão. Sim. Okay. Por isso, e com Einstein e Carl Jung, a apresentação aqui de dois gênios que trabalharam bem com as suas energias e que souberam dar direção, não é? Que aproveitaram da melhor forma o seu potencial, chamamos-lhe assim. O terceiro exemplo que eu tenho para vos apresentar é o do Fernando Pessoa, que para mim também é outro gênio. Gênio na literatura, na poesia e... Então vamos lá, pessoal. Para quem não conhece, este é o mapa do Fernando Pessoa. Já vemos que acentuações do Pessoa temos o hemisfério diurno e o terceiro quadrante, dominantes. Em termos de modelo planetário, é verdade, o Carl Jung não tem modelo planetário, é um atípico. Nós chamamos, quando não há um modelo que se encaixa, chamamos um modelo atípico. Isso. Não se encaixa em nenhum modelo baseado nos números, né? Ou nos aspectos. O Fernando Pessoa tem um modelo hemisférico, que é os 10 planetas compreendidos num ângulo de 180 graus, sendo o planeta líder é o primeiro planeta que abre na direção do vazio, que neste caso é a conjunção Neptuno-Plutão.
Por isso, o Neptuno e o Plutão já vão ser fortes, exatamente por ser líderes desse modelo planetário. Ele abre com Neptuno e Plutão e fecha com Júpiter na oposição. Uhum. E sabemos que a vida toda do Fernando Pessoa, também para além da poesia e da arte, esteve ligada à busca metafísica. É daí que ele tenha mergulhado no plano existencial e metafísico, os dois. O livro do Desassossego é o livro da Casa 8. Das grandes interrogações, das grandes buscas, das grandes preocupações existenciais. Vejam quem abre a Casa 8 é Gêmeos, Gêmeos, planeta das interrogações, e que está sempre em busca de respostas, não é? Uhum. E ele tinha que encontrar esta dimensão Neptuno e Plutão. Plutão fez-lhe atravessar grandes crises existenciais. Neptuno viver o sonho do quinto império, neste caso foi o sonho português da espiritualidade portuguesa, de se pôr ao serviço de um ideal coletivo, de um sonho de quinto império. Não é? Lembra-se que Neptuno está muito ligado à alma portuguesa. Alguém que mexeu no microfone, agradecia que fechasse o microfone, porque estava a fazer um barulho. A alma portuguesa está ligada a essa vibração pisciana e ele foi realmente um grande representante da alma portuguesa. Por isso, um dos planetas fundamentais do Fernando Pessoa é Neptuno, exatamente. Essa busca mística. Uhum. Mercúrio é o outro planeta, porque é o regente de Gêmeos, onde ele tem muita energia, tem lá Neptuno, Plutão, Vênus, Sol, isso tem que um stellium em Gêmeos, não é? Logo, o Mercúrio é um planeta fundamental aqui. Uhum. E a Lua também. E a Lua também, porque é o planeta que está aqui conjunto com o meio do céu. Uhum. Que é o planeta ligado à poesia, que é à poesia e à imaginação e à sensibilidade, não é? É aqui bastante forte em Leão. Já vamos ver, já vamos ver como é que isso se traduz. Por isso já falámos de Neptuno, falámos de Mercúrio, falámos de Lua, falta só falar de Urano. Urano que é forte aqui, porquê? Porque Marte, que é o regente do ascendente, está em conjunção numa órbita de 2 graus com Urano. E Urano em balança está na sua regência esotérica. E o regente do ascendente aqui na casa 12, conjunto com Urano, é alguém que veio fazer um trabalho de bastidores, que veio fazer um trabalho espiritual, que vai libertar algumas coisas do passado também, mas que vem fazer um trabalho original. Uhum. E este trabalho original de Urano conjunto com Marte, Urano e Marte estão em quadratura a Mercúrio e em trígono a Vênus. Né? E através de Mercúrio foi onde ele teve melhor expressão, por isso vejam que aqui a quadratura superou completamente o trígono. A Vênus dele ficou ali na casa 8, sabemos que teve expressão com a relação com a Ofélia, mas uma expressão mais idílica do que efetiva. Enquanto com Mercúrio, sim, havia sempre uma tensão para realizar, para produzir, para escrever. Sim, podemos dizer que
o dinamismo de Urano e de Marte, o lado elétrico de Urano, a energia de Marte ligada a Mercúrio, ele servia-se de qualquer evento ou de qualquer experiência para escrever num papelinho qualquer visão, qualquer emoção que ele tivesse, era transcrita para o papel, né? E agora vamos ver que para além de Urano e Marte, o Neptuno e o Plutão também estavam em semi-quadratura a Mercúrio. Aliás, há aqui um triângulo, há este triângulo entre. É um triângulo formado pelo 4 e pelo número 8, que é a quadratura Marte-Urano com Mercúrio, Mercúrio em semi-quadratura a Neptuno e Plutão, e Neptuno e Plutão em semi-quadratura ao Marte-Urano. Isto faz aqui um triângulo dinâmico baseado no 4 e no 8. Ora, 4, dar forma, sair da inércia e construir e dar forma, e o 8, transformação. Transformação de incorporação de uma crise existencial e de uma tensão entre a própria existência e o apelo metafísico. Os dois muito fortes aqui. E o Mercúrio serviu exatamente de medianeiro, através da escrita, para fazer a ligação entre os vários mundos. Não é? Além disso, vocês fizerem aqui umas contas, se fizerem a distância entre o Sol e a Lua, o Mercúrio está exatamente no midpoint entre o Sol e a Lua. É como se o Mercúrio, o Hermes, fosse um filho do Sol e da Lua e exprimisse os dois através da sua posição. Digo que Mercúrio em Caranguejo é muito bem expressa por uma frase do Fernando Pessoa em que diz que a melhor forma de viajar é sentir. Ora, Mercúrio na casa 9, viagens através do quê? De Caranguejo, que é sentir. Não é? Uma das formas de viajar é sentir. Ele viajou muito cedo, mas ele não gostava de viajar. Gostava mais de viajar mentalmente do que fisicamente. Uhum. Agora, o que é que temos aqui mais na casa? O que é que temos aqui? Os elementos mais fortes, podemos dizer que é ar e água, fundamentalmente o ar, onde está a maior parte dos planetas, e o ar tem a ver realmente com o inteligir, com o racionalizar, com a comunicação, mas este ar está em casas de água, por isso passa pela emoção e pelo sentir, pela verbalização da emoção e do sentir. Uhum. E nesse aspecto ele foi genial. E quando nós falamos do aspecto genial, temos sempre de falar de Urano. Urano é aquele que traz alguma coisa de diferente. Realmente, quando sabemos que ele passou muito tempo também sozinho, e essa é uma característica das casas de água, principalmente da Doce, né? Onde ele tem um crescente ascendente, isso ele também era solitário, trabalhava no interior dele próprio, né? Isto a propósito de quê? A propósito da genialidade, sim, do Urano. Ele foi pioneiro, também foi pioneiro, apesar de não ter aqui energia de encarnar, mas o pioneirismo dele foi do Urano. E foi pioneiro na forma como integrou a energia do coletivo, ou seja, o propósito da geração dele. Ou seja, ele conseguiu constelar muito bem o Plutão e o Neptuno em Gêmeos, a geração de Neptuno e Plutão em Gêmeos. Houve dois poetas que fizeram isso muito bem. Um deles era o Walt Whitman, que eu gostava muito, um poeta americano, e havia muitas comparações entre o Fernando Pessoa e o Walt Whitman.
E realmente eles incorporaram o espírito da época com as suas dimensões existenciais e metafísicas, onde o Mercúrio, que é a mente, pode mergulhar e ir mais longe. Sabemos que mitologicamente o Mercúrio tinha essa capacidade de descer aos mundos doáveis, aos mundos invisíveis, não é? Tinha um capacete que o tornava invisível, umas sandáliazinhas de Mercúrio que possibilitavam voar rapidamente a certos planos. Ele fez isso melhor do que ninguém e também foi um ótimo tradutor de livros estrangeiros. Começou a traduzir a Teosofia, livros da Blavatsky, da Annie Besant, do Leadbeater, este Mercúrio na Casa 9. E quando ele teve os primeiros contactos com a Teosofia, abriu-se assim um mundo transcendente em que ele começou a integrar melhor a energia existencial e espiritual, começou a integrar melhor a casa 9 nesta quadratura com a casa 12, não é? Através da Teosofia. Este encontro foi muito importante. Eu traduziu A Voz do Silêncio, da Blavatsky, aos pés do mestre, do Krishnamurti também. E depois disso veio o interesse, ou depois disso, ou na mesma altura, isso agora já não me lembro bem, veio o interesse pela astrologia. Veio o interesse pela astrologia, estudou a astrologia a fundo e continuou com a astrologia até ao final da vida. E criou um heterónimo para isso, que era o Rafael Baldaia, também. Criou um heterónimo para a astrologia. Este Mercúrio e a própria Lua, agora falar um bocadinho da Lua, porque a Lua, no caso do Fernando Pessoa, é uma Lua teatral que dramatiza e que tem essa componente teatral, só que era mais vivido num aspecto mais íntimo. Ele baseia isso com os sobrinhos dele, representava vários personagens. Logo muito cedo começou a criar heterónimos. Já aos 6 anos já havia um, que era um francês, Chevalier de Paul, ou qualquer coisa. Depois foi um Alexander, qualquer, que eu já não me lembro o apelido dele, na África do Sul, quando ele foi viver para a África do Sul. E uma das personagens que ele admirava mais era o Shakespeare, não é? Na tradição inglesa era o lado dramaturgo. Aliás, há as poesias dramáticas do Fernando Pessoa é uma coisa absolutamente fantástica, se vocês lerem. Eu acho que ele tem um livro que é o Fausto, e tem outro livro que é o Marinheiro, as poesias do Marinheiro. Esta Lua em Leão é fantástica mesmo. A capacidade que ele tem de pôr a emoção e o sentimento de uma forma assim exuberante nessa escrita, e ao mesmo tempo a dimensão psicológica que está por trás é absolutamente fantástica. Não nos podemos esquecer, e nós nunca damos grande valor ao Fernando Pessoa, a não ser de há uns anos para cá, porque o gênio geralmente nunca é conhecido na altura, é sempre posteriormente. Mas o Fernando Pessoa foi um dos grandes vanguardistas do século XX a nível mundial. Está ao nível dos maiores. Aliás, o Orfeu, o projeto Orfeu, é o que mais se fez de vanguardista em toda a Europa, na altura. Isso é algo fantástico ao nível da literatura, ao nível da expressão, ao nível do movimento. Por isso, para onde é que o Fernando Pessoa evolui? Por Leão. Ele vem de Aquário, por isso é um ser que traz muitas ideias coletivas, que pensou muito
na questão do mundo e nos seus problemas. A cauda do dragão está intrigue na Neptuno e a Plutão. Ele vem desenvolver um sentido de identidade que estava mais apagado em vidas anteriores. Vem desenvolver um sentido de identidade através da escrita, através da comunicação. E esta cabeça de dragão em Leão está conjunta a Saturno e à Lua. E movimenta-se em direção ao Mercúrio, porque os nós lunares movimentam-se ao contrário. Por isso, novamente, o Mercúrio é a expressão destas memórias intensas, porque ele tem uma identidade forte, que é esta Lua em Leão, mas é como se ela fosse recolhida, porque o Sol regente da Lua está na casa 8. Há uma identidade de vida passada muito forte que ficou recolhida. E agora ele vem recuperar essa identidade. Daí que o Fernando Pessoa pensou exatamente, para além de pensar, ele manifestou mesmo que seria a segunda manifestação do encoberto. Houve 3 manifestações. 3 não, porque a terceira ainda não houve. A primeira manifestação do encoberto foi Dom João IV, o restaurador. A segunda, prevista para o ano 1888, foi o nascimento do Fernando Pessoa. E a terceira, que será daqui lá para 2100 e qualquer coisa, será outra coisa, que nós falamos como Quinto Império, que é a terceira manifestação do encoberto. E o Fernando Pessoa, o que é que ele quis desenvolver ao longo da vida? Ele pensava num supra-Camões, que era a personagem dele, que tem a ver com esta conjunção Lua-Saturno, cabeça de dragão em Leão. Ele viria encarnar uma espécie de supra-Camões, que em parte encarnou. Sim. Que é o grande, do ponto de vista literário e artístico, podemos dizer que ele superou Camões, sim. Em termos da expressão da língua portuguesa. Sim. Por isso eu já pensei que seria de bom tom passar o dia de Portugal, do 10 de junho para o dia 13 de junho. Camões para Fernando Pessoa. Bom, okay. Pronto, estive aqui a desenvolver alguns aspectos, mas o que é que ainda podíamos dizer aqui do Fernando Pessoa? Não falamos de alguns aspectos menores, mas não todos. Mas já agora há aqui um que falamos da semi-quadratura do Marte-Júpiter, Neptuno-Mercúrio, Neptuno se equiquadratura ao Marte, e ainda tem um quintil Saturno-Marte. Podemos dizer Saturno-Marte-Urano, podemos dizer. Este quintil, Saturno é um planeta que dá forma também, estrutura, não é? Que levou a trabalhar, mesmo sozinho, mesmo quando eu estava sozinho, eu estava sempre a escrever ou a fazer alguma coisa. Havia muito trabalho interior, sim. E este Marte-Saturno é um aspecto desse trabalho, sim. O que é que temos aí? Os nós lunares estão em conjunção com Saturno, sextil a Neptuno e a Plutão, por isso trazer para uma dimensão mais concreta, Saturno, estes ideais de metafísica e de profundidade mental, para trazer o quê? Novos valores em que o Fernando Pessoa iria encarnar esses valores. Ele tentou fazer isso através de um heterónimo que era deixa-me cá ver, não era o Álvaro Campos, não era o Ricardo Reis, qual é o outro terceiro? Alberto Queiro. Alberto Queiro, exatamente, que ele chamava o mestre, não é? Era o mestre. E o Alberto Carneiro tinha sido carneiro, por isso também era fogo.
vinha dinamizar aqui a cabeça do dragão. Era, era uma espécie de mestre zen, que foi quando ele começou a desenvolver a escrita automática. Isso, a intuição do fogo começava-se a expressar e vinha dar uma direção. Enquanto o Álvaro Campos era mais a conjunção marturana, era o contestatário, era o que trazia as novas ideias de mudança social e política, era o Álvaro Campos, é representado aqui por um marturano. E o Ricardo Reis é o classicista, é a conjunção Lua-Saturno, da tradição greco-romana. Okay. Isto aqui são as incursões minhas dentro do campo. Claro que há muito para dizer, haveria muito para dizer, não vamos ter tempo para desenvolver aqui mais, mas se alguém quiser fazer ainda alguma pergunta, que faça. Pronto, eu tentei fazer aqui uma síntese. Posso colocar uma questão, professor? Aqui o meio do céu helenista seria Saturno focal, não é? Portanto, seria o ponto médio do meio do céu, ou não? Do meio do céu mais quente, desculpa. Saturno, se Saturno será um ponto médio do meio do céu helenista, se fosse por aí, ou não? Não, Calhar mas não estou a para expressar. fazermos o ponto médio do meio do céu, temos que relacionar com outro planeta. Tem que haver mais dois planetas, não é? Tinha que ser, por exemplo, meio do céu e Mercúrio. Se o Saturno tivesse no midpoint entre os dois, seria realmente o ponto focal. Mas aqui não, entre o meio do céu e Saturno, 11 para 4 dá 7, temos que somar mais 3,5. A Lua é que seria o ponto focal entre Saturno e o meio do céu, sim, aí seria a Lua. E realmente a Lua é realmente o planeta dos poetas, sim, da imaginação e da sensibilidade. Isso, a poesia foi o ponto forte para ele exprimir todas as suas emoções. Sim. Okay. Grande. Mais alguma questão que queiram colocar? Okay. Pronto, eu dei exemplo de como é que se congregam determinadas energias. Claro que depois, para chegar aqui, tem que se estudar um bocado, mas pelo menos tem as ideias, as ferramentas a serem trabalhadas para poder pesquisar no mapa e desenvolver no mapa. É a linguagem das energias, no fundo. E temos que saber bem estas linguagens para poder combinar umas com as outras. Aqui podemos dizer que o regente da personalidade, o Marte, já agora para finalizar, o Marte, regente do ascendente, é simultaneamente o regente da personalidade e o regente da alma, porque o regente esotérico de Escorpião é Marte numa oitava. Por isso, a personalidade e a alma estão aqui conjugadas em conjunção com o Urano. E quem não tiver a vibração do Urano com este mapa não pode reproduzir aquilo que o Fernando Pessoa reproduziu. Ok? Por isso, finalizamos aqui com o terceiro gênio, que neste caso é português. Mas, para além de português, é um poeta universal. E falou-nos muito disso. Ok. Obrigado a todos e até uma próxima. É breve, professor. Obrigada. 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 Obrigada, boa tarde. Ok. Obrigada.